Tem chance de reconciliação? Com certeza, onde existe amor, existe chance, né? Mas Então a você- gente precisa de um tempinho, eu acho. Você não o ama, né? Olha só que surpreendente, senhores. Ela ama e muito ainda, mas nem parece. Tá vendo como as aparências enganam? E o Belo também, senhores. Eu acho que ele tá disposto a perdoar a traição e talvez ele pense que não é porque a sua esposa entortou o pescoço da girafa com um terceiro que não exista mais amor. Pelo contrário. E onde há amor, existe a chance da reconciliação, por que não? Mas primeiro ela precisa de um tempo, senhores. Calma também, né? Tá tudo muito recente, ela está muito confusa. Ai, meu Deus. Eu sou uma vítima do patriarcado. E eu acho que para os dois se reconciliarem logo, o ideal é que a gente pare de falar, não devemos ficar fazendo piada com essa situação e quanto mais rápido a gente esquecer, para eles é melhor. Tanto tempo morando junto e uma família já se misturou com a outra porque na casa deles moram as duas sogras e ao todo moravam, fora o Belo e a Graciane, outras 10 pessoas nessa casa, juntando com véia, filho, sobrinho e mangina para ir no banheiro. E você ter uma sogra perto já é complicado, duas então nem se fala, né, senhores? E o problema de morar numa casa tão grande assim é que às vezes a pessoa põe uma coisa na geladeira pra comer mais tarde, aí quando ela vai ver, ghost. Aí ela tá apertada pra ir no banheiro, chega lá, tem uma pessoa lá já meia hora trancada, sem sinal de vida. Aí a pessoa quer dormir e tem outra fazendo barulho. E foi exatamente isso que a Graciane Barbosa alegou pra enfeitar a cabeça do Belo e deixar pra falar isso um dia antes do cara ter um show com a sua antiga banda de pagode. E será que não era mais bonito tocar essas véias de casa? Ou se não, aluga outra e deixa as véias lá. Tinha jeito de resolver, sem ser esse aí que a Graciane inventou. Não resolveu muita coisa. As véias continuam lá, o Belo tá meio triste, amuado, e eu tenho certeza que ele também não vê a hora de voltar. No vídeo anterior que eu fiz, falei lá que o Léo Dias ligou pra ele uma semana antes avisando, e ele pediu pro Léo Dias segurar a informação, porque era muita coisa pra cabeça dele. Eu acho que o Belo nunca foi um cara muito ciumento, e muito menos atento às coisas que a sua digníssima tava fazendo nas horas vagas. Porque esse negócio de ficar plantando bananeira, esfregando o desbeiço emocional na cara do seu personal trainer, era evidente que uma hora ou outra o leite seria derramado, né? E bastava o cara acompanhar as redes sociais dela. Não é segredo pra ninguém, senhores, que os treinamentos da Graciane são exóticos, pra dizer o mínimo. E tem uma entrevista antiga da Graciane pro grande Amaury Jr., que infelizmente eu não posso colocar aqui por causa dos direitos autorais, mas lá ela revela que ela sente vontade de namorar pelo bumbum e o Belo não gosta de mexer com essas coisas. E isso já faz um tempo, então já são pequenos sinais que uma hora ou outra isso viria a acontecer. E será que o Belo, esse grande sucesso nacional, é um cuckold, senhores, quando ninguém tá vendo? Será que ele não liga a esse ponto de chegar até a apreciar essa atitude da esposa? Eu ia dizer que talvez nunca saberemos, mas pelo jeito talvez a gente saiba um dia. Porque se o Belo voltar com a Graciane, e eu acho que isso vai acontecer, é porque trata-se de uma espaçogina. E faltou o repórter aí, que talvez não tivesse esperando essa resposta da Graciane, perguntar como que ela consegue amar o marido e ao mesmo tempo bater a virilha com o personal. Como isso é possível? Eu acho que o que ocorre é o seguinte, com o Belo, ela tem um lance sentimental, ela ama ele de verdade, é o homem da vida dela, mas infelizmente ele não tá tendo testosterona o suficiente, parece. E não que os níveis de testosterona do Belo estejam baixos, mas é que o da Graciane e do personal estão nas alturas, né? Por outro lado, o que ela tem com o personal é só uma coisa carnal mesmo. E eu acho que em respeito ao Belo, ela nem beija na boca. É mais aquele envolvimento ali casual mesmo, dentro da academia, porque foi isso que o Léo Dias falou, todo mundo já sabia há muito tempo. E pra ela, isso talvez até fizesse já parte do treino. Faz uma série de perna ali, depois faz uma flexão, depois dá uma cavalgada e é só mais um dia normal de academia pra Graciane. E eu sempre pensava que o Belo era um guerreiro por achar a Graciane ainda atraente, mesmo ela estando quadrada, né, senhores? Eu queria saber onde que ela quer chegar. Qual é o objetivo? Será que não tem ninguém pra dar um toque pra ela? Tipo, ô Graciane, dá uma maneirada. Você tá parecendo a Shiva do Mortal Kombat. Mas, como eu falei há pouco, aparentemente o que ela teve com o personal não é uma coisa que envolve sentimento e talvez essa vontade de bater a virilha fosse ainda mais forte do que ela. Então você pensa numa vontade forte, hein? Incontrolável, né, senhores? Mas em respeito ao Belo, como ela ainda o ama, creio que era só o papai e mamãe mesmo e nada de exaltações. Sem ficar urrando, porque
que se é na academia as outras pessoas ouvem. E todo mundo tem o direito de errar, né, senhores? Só que pelo que eu vi aqui, já não é a primeira vez que a Graciane enfeita a cabeça do Belo. Segundo eu apurei com Léo Dias e Chad Bolivariano, o ano era 2012, senhores. Graciane Barbosa estava dando os primeiros passos ainda para se tornar esse armário que ela é hoje, estava começando a fazer amor com suco e foi nesse período que ela não resistiu aos encantos de um cara chamado Anderson Cavalcante e acabou entortando o pescoço da girafa com ele também. Na época, o Belo ficou muito triste, muito chateado e resolveu sair de casa em protesto. Onde já se viu isso? Só porque esse Anderson Cavalcante é um cara multimilionário, tem até jatinho e tudo mais, e o Belo tava atolado em dívida desde aquela época, mas isso também não é motivo. E para você ver que desde aquela época o Belo já era adepto da filosofia que não se pode perder uma boa esposa só porque ela te traiu uma vez. E você percebeu que ele ficou tão chateado naquela época que ele resolveu sair de casa em protesto e agora novamente ele vai fazer a mesma coisa. Uma decisão muito difícil, mas como o personal, pelo que dizem aí, já tá empurrando na Graciane há 8 meses, então fica insustentável. Se pelo menos o linguarudo do Léo Dias não tivesse espalhado para todo mundo, eles poderiam estar de boas até agora. A Graciane vivendo essa vida dupla, né, senhores? Mas amando o Belo, acima de tudo. Muito importante essa informação. O personal fazendo uma hora extra com a Graciane na academia, sempre o primeiro a chegar e o último a sair. E o Belo poderia continuar sua vida feliz. Ele, a Graciane, as duas véias, que é a mãe dele e a da Graciane na casa, e mais um bando de gente. Porque o Belo falou que ele viveu numa casa sempre muito cheia, e essa já é uma velha tradição milenar da família dele. Pra que ficar gastando dinheiro com aluguel? É só entroxar todo mundo na mesma casa e não tem erro. A família unida permanece unida, nem que for na marra. Mas de qualquer jeito fica registrado aí que existe uma forte possibilidade de reconciliação, mas não agora. Primeiro ela precisa de um tempo pra organizar os pensamentos, essa guerreira. E eu, em sinal de respeito, e como eu torço pra essa reconciliação o mais breve possível, não vou ficar fazendo muitas piadas a respeito disso, porque é um assunto sério. Eu, inclusive, até cheguei a pensar, poxa, será que é justo eu ficar zoando aqui, sendo que o Belo até chorou no show dele, coitado. Mas depois que eu vi essa notícia que a Graciane já havia traído ele em 2012, e agora que ela deu essa notícia em primeira mão aí pro Léo Dias, que ainda existe uma chance de reconciliação e que ela ainda o ama, eu cheguei à conclusão que eu acho que o Belo não liga pra essas coisas de zoeira ou mesmo insinuações que a sua esposa tá exagerando um pouco, né? Tá certo que ela ama o Belo e tudo, mas não basta só amar, tem que parecer que ama também. E não querendo me intrometer no relacionamento deles, cada um é livre aí pra fazer o que bem entende, mas gostaria de dar uma pequena sugestão ao cantor Belo. O que ele acha de repente de contratar uma personal mulher? Pelo menos dessa forma ele pode garantir que o máximo que pode acontecer é só uma se esfregar na outra mesmo, ou no máximo uma borrachada. Agora, contratar um personal que tá na pura disposição, o cara largo, nascido e criado no suco, senhores, e a Graciane esfregando na cara do cara durante o treinamento, isso aí não é muito recomendável, levando em conta o histórico de atleta da Graciane, que já em 2012 deu os primeiros indícios que ela é uma dessas pessoas que, assim como o Thiago Schultz, acha que as emoções estão aí para ser sentidas. Mas, como eu disse, não há com que se preocupar, porque em resposta dura, o Belo imediatamente já anunciou que vai sair de casa, assim como ele fez em 2012. Ele só não saiu ainda porque não tem pra onde ir, né? Lembrando que ele tem que levar a turma dele. Já a Graciane, eu não vou falar nada porque creio que essa guerreira deve estar passando por uma fase muito difícil, né? Coitada. Tá tudo muito confuso na cabeça dela, senhores. Ela ainda está assimilando as informações e vamos aguardar novos capítulos dessa história bizarra da Graciane Fake Nery com o cantor Belo. E eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito disso, e caso você tenha gostado, dê um like, se inscreva, ative a sinetinha e junte-se a Junior Chadney no clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!